E aí, pessoal, uma transparência que vem de Santos, mas que atinge o Grêmio, e nós temos que falar sobre isso. E uma verdade definitiva sobre patrocínios. E aqui se comete um grande erro, e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar, para você baixar a conta da luz. 144 meses no boleto para você pagar as placas, que vai sim melhorar o seu dia a dia, porque vai diminuir em até 90% a conta da sua luz. Não perca tempo. Fale com a LR Energia Solar aqui na descrição do vídeo. Converse com eles e tenha uma tecnologia que vai melhorar a sua vida e melhorar o meio ambiente. Não tem por que não ter. LR Energia Solar. Assim que você tiver, você vai se sentir muito melhor e vai aliviar o seu bolso. Gente, separei dois assuntos aqui muito importantes. Para mim, uma grande transparência e uma necessidade de se discutir algo relacionado a valores no futebol. E a outra, uma verdade que nós temos que cada vez mais abrir com relação aos patrocínios no futebol brasileiro. Aqui se comete um grande erro. Nós vamos falar sobre isso. Então, eu começo com a entrevista do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. O João Pretzel ontem fez uma matéria sobre uma entrevista coletiva do presidente do Santos. Olha o que fez o presidente do Santos ontem. Ele foi para a sala de coletiva para mostrar o panorama financeiro do Santos. Na apresentação feita pelo dirigente, ele mostrou todas as negociações de vendas e saídas dos jogadores, número a número. Uma ação muito, mas muito legal da gente comentar. Ele foi lá e disse quanto custou cada jogador, ou quanto rendeu ao Santos cada jogador que deixou o clube. Falou das grandes vendas, e 2 jogadores envolvem o Grêmio. E, curiosamente, as duas informações não fecham com as informações que nós recebemos aqui. Sempre deixando aqui uma vírgula. O Grêmio nunca se manifestou oficialmente sobre os 2 negócios. Tudo assunto de imprensa, mas a gente sabe que muito divulgado internamente. Mas, oficialmente, o Grêmio não se manifestou sobre esses negócios. Mas olhem os negócios. O Tricolor, o Grêmio contratou 2 jogadores do Santos. O Dodi e o Soteldo. Conforme esse documento que o Santos divulgou ontem, o Grêmio pagou 4,9 milhões de reais por 100% dos direitos do volante. Ou seja, ele não veio liberado de graça. O Grêmio pagou 1 milhão, deve ter sido aqui perto de $1 milhão, imagino eu, mas enfim, 4,9 milhões de reais foi o valor que o Grêmio pagou para o Santos na negociação envolvendo o jogador Dodi. Isso é informação em um documento oficial da contabilidade do Santos, divulgada ontem através de uma entrevista coletiva. Então, tudo além disso aqui é conversa. Ou o Grêmio mostra que não pagou isso. Já o Soteldo é mais surpreendente ainda. Olha o que disse o presidente do Santos. O meia Soteldo foi contratado a custo zero. O Santos simplesmente liberou o jogador por 1 ano pelo salário. Aquela história dos 2 milhões pelo empréstimo do jogador não existe. Não existe. E eu digo 2 milhões porque se divulgou na imprensa que o Grêmio pagou um valor pelo empréstimo do Soteldo. Não. O presidente do Santos disse. O meia venezuelano foi contratado a custo zero. O Santos liberou o jogador, simplesmente. Um vínculo de empréstimo por 1 temporada. Transparência. Transparência. Fundamental nos dias de hoje. Futebol é cercado de sigilo com relação a dinheiro que não deve acontecer. É um espaço que distribui um monte de comissão, que distribui um monte de coisa. Vamos botar, vamos falar. Tem que ser tratado como se fosse um Estado, como se fosse uma prefeitura. Com total transparência. Cada vez mais. Acabou essa era. É divulgar. É muito dinheiro. E quem sustenta isso são os torcedores.
Então não tem porquê. Não tem porquê. Achei muito legal e espero que seja uma média a partir de hoje. Uma média. É preciso fazer isso mesmo. Transparência. Quem está gerindo isso sabe que quem sustenta são os torcedores. Quem mantém essa estrutura são os torcedores. Dentro dessa linha, eu acho que a gente comete uma grande injustiça aqui, tá? Que é a crítica que a gente faz aos patrocínios de Grêmio Internacional feitos pelo Banrisul. Nós estamos diante de 2 episódios que chocaram, assim, de alguma maneira os torcedores, que foram a divulgação do patrocínio master do Flamengo e logo após o patrocínio master do Corinthians. 2 casas de apostas entraram forte como patrocinadores masters desses 2 grandes clubes. E esse patrocínio master acabou gerando uma crítica forte a essa relação, né, que o Grêmio e o Inter têm com o Banrisul em relação a outras situações. Quando a gente vai para a prática, a gente vê que é uma grande injustiça. E eu vou explicar por quê. O Corinthians recebeu um patrocínio master de 120 milhões. O Flamengo, na semana passada, retrasada, acertou um patrocínio master de 85 milhões. Nós sabemos que tanto o Corinthians quanto o Flamengo têm uma super torcida. Eles têm aí 6, 7 vezes, 5 vezes mais do que tem Grêmio Internacional. Certo? Certo. O terceiro maior patrocínio é o da Crefisa, junto ao Palmeiras, que a gente sabe que é quem manda no Palmeiras, 81 milhões. É um patrocínio meio falso em relação à sua visibilidade, né? Depois disso tem outra bet que contrata o São Paulo, aqui já dentro da realidade do Grêmio, tá? 52 milhões. E depois vem Grêmio e Inter, com 30 milhões cada um. Ou seja, Grêmio e Inter estão muito bem posicionados nos patrocínios. Lembrando que são bancos privados, diferente dessa grande estrutura de bets, né, que hoje comandam. Agora, eles estão 50% na frente de Fluminense, 50% mais caro do que Atlético Mineiro, quase 50% mais do que Vasco, quase 50% mais do que o próprio Santos, mais do que o Cruzeiro, mais do que o Botafogo. Todos esses já na linha das bets. Então, este patrocínio que nós vemos do Grêmio e do Inter com relação ao Banrisul é excepcional. Excepcional. Dentro de uma realidade que não começa agora, porque esse inflacionamento tem muito a ver com as bets, nós temos que considerar excepcional isso. O Grêmio, se a gente pensar 30 milhões em relação a 85 milhões do Flamengo, proporcionalmente o Grêmio recebe mais que o Flamengo. Porque o Grêmio tem lá 8, 10 milhões, o Flamengo tem 40. E isso gera diferença. Natural, nós temos que ter ideia do nosso tamanho. E isso gera diferença. Então, primeiro, entender que isso é um grande negócio aqui, que Grêmio Internacional fazem com o Banrisul. Grande negócio. Grande negócio mesmo. É importante referir isso. É importante referir isso. E a outra situação, e aí me parece também importante da gente referir, é que existe um inflacionamento, o Grêmio tem e o Inter tem também patrocínios com bets que agregam isso, mesmo não sendo master, mas esse patrocínio master aqui, o mercado não vai te pagar. Não saiam com essa ideia. Ou pontualmente alguma bet, ou o mercado regular não vai te pagar. Não vai te pagar. É muito interessante essa divulgação aqui, que foi feita através de um estudo de patrocínios master nas camisas da Série A do Brasileiro. Vale a pena,
porque desfaz algumas situações, algumas críticas que normalmente tomam conta do nosso ambiente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.